A partir de agora, a gente vai falar aí sobre, aí falando de geografia, falar um pouquinho sobre a população brasileira, sobre os conhecimentos de vocês sobre a população brasileira, sobre o Dia Mundial aí da população brasileira, que ela é comemorada desde 1989, em 11 de junho, segundo a Organização das Nações Unidas. Nós vamos estar falando aí sobre o IBGE, sobre censo. Então, vamos falar aí, tá? E vamos prestar atenção que todos nós fazemos parte da população. E nós vamos procurar saber, vamos procurar aqui, ver aqui o que é população. Então, nós vamos estar falando da população brasileira, como também da população mundial, certo? Mas não só da população mundial, como a gente tem que dar um destaque aí da população brasileira, que é onde nós moramos. E o que é população, gente? O que significa aí a população, né? Então, deixa eu pegar aqui cadê minhas anotações? Então, a população, deixa eu só... Então, gente, a população é o conjunto de habitantes de um lugar. Então, nós somos a população da cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Nós temos a população aí da cidade, que a população dessa cidade ela vai estar fazendo parte da população do estado, a população do estado vai estar fazendo formando a população junto com outros estados aí do nosso país. E a população do nosso país ela vai estar juntando com a população mundial e nós estamos aí em quinto lugar com o país mais populoso do mundo. Lembra que lá no livro 1, nos primeiros assuntos a gente estudou e a gente viu aí que nós estamos aí em quinto lugar como um dos países mais populosos, né? E todos os habitantes do Brasil, por exemplo, eles formam a população brasileira. E nós vamos estar observando aqui alguns gráficos, vamos estar vendo alguns gráficos aqui, para a gente estar fazendo essa comparação. Hoje nós vamos estar vendo aqui os 10 países mais populosos do mundo. Então, nós temos aí as informações de 2016 e nós temos aí atualizado agora de 2020, tá? Então, em 2016, os países mais populosos aí foram os dados do IBGE 2016, e que foi feita essa pesquisa aí em 2015. Então, a China, ela aí vem em primeiro lugar, seguida da Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. E a China aí, ela lidera o ranking aí com a população aí. Deixa eu ver aqui meu amigo Pedro, que ele está falando e eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Diga lá, Pedro, ativa o amor. A China tem aí no gráfico, ela tem a população de 1.366.048.943 habitantes. Muita gente lá, né? É quase um em cima do outro. E porque assim, a China ela é um país bem para diferença aí de outros países, ela é pronto, diferença da Índia, né? Ela é um país, a Índia ainda é menorzinho do que ela, e elas estão ali vizinhas. E a China, gente, a população da China é muito grande. A gente vê ali a Rússia, ela está em nono lugar. A Rússia, o território é enorme, diferença à China, e a China tem muita. Dava ali na Rússia, acho que dava umas 2 Chinas ali. Imagina esse tudo de gente ali na Rússia. Dava umas duas Chinas, umas 2 Índias ali na China, ó. Umas 2 Chinas na Rússia, olha. O tamanho da Rússia, que está em nono lugar, e olha o tamanho da China. E é muita gente que tem aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos aí a China, como o país mais populoso. Nós temos em segundo lugar aí, nós temos a Índia. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos, seguido aqui da Indonésia, e nós estamos em quinto lugar aí,
como dos países mais populosos do mundo. E em comparação aqui, gente, aqui os maiores países do mundo em número de população, nós temos aqui esse gráfico que a gente mostrou agora, aqui está de 1950 a 2020, tá aí fazendo a comparação. Então, nós temos da África, nós temos a Ásia, a América e a Europa. Então, nós temos aqui a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, seguida de Paquistão, depois o Brasil, em relação aqui ao número de população de 1950 a 2020. Então, já está aí mais atualizado, né? Então, nós já estamos, nós descemos aí uma casinha, seguida da Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Então, aqui são os maiores países do mundo em número de população e a população aqui das Américas. Já que a gente falou do mundo, o Brasil está em segundo lugar aqui da população, aí população em milhões aqui em relação às Américas, a América do Norte, Central e a América do Sul. Então, o Brasil está em segundo lugar aí com a população. Número de taxa de fertilidade, nascimento aí por mulher nos Estados Unidos é 1,8, Brasil 1,7, e nós temos aqui, cadê? Que eu não estou. O México com 2,1. Então, nós temos aí uma população aqui nas Américas, ela está bem elevada aí em relação aos outros países. Então, nós temos os Estados Unidos, nós temos o Brasil, e segundo o México, em terceiro lugar aí, com a maior população das Américas. E como é que a gente sabe de uma coisa dessa? Como é que a gente precisa, como é que tem esses dados aí? Tem esses dados, como é que a gente sabe desses dados? Que eles são precisos, como é que é feito? Será que é pensado? Será que é uma estimativa que eles têm? Não. Tudo isso vem a partir de pesquisas. E no Brasil, essas pesquisas são feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, eles vão fazendo aí todo ano, eles vão tendo fazendo pesquisas, e de 10 em 10 anos eles vão fazendo aí o censo, onde esse censo ele vai batendo de porta em porta, aí nas casas, onde eles procuram saber aí muitas informações. Por exemplo, quantos moradores tem naquela casa, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, se aquelas crianças estão na escola, quais estão no ensino, na educação infantil, quais estão no ensino fundamental, se tem algum ali com ensino médio. Então, eles fazem um número de perguntas ali para poder estar coletando esses dados sendo enviados para a central para poder ter uma melhor distribuição de renda no país, ali para cada estado, para cada cidade. Muitas vezes nós temos aí um estado bem maior do que o outro e acaba que o estado que ele é menor, ele acaba recebendo mais recursos do que o outro. Por quê? Porque às vezes aquele estado menor ali, aquele pequeno estado, ele está com mais dificuldade, está com mais carência do que o estado que ele é maior ali. Então, vamos procurar saber se naquela casa, além disso, se eles têm, se mora na rua calçada, se é pavimentada, se tem saneamento básico, se na rua onde mora, no bairro onde moram, se tem posto médico, se tem atendimento com a escola. Então, são dados que eles recolhem para poder estar vindo aí os recursos para o nosso estado, e o estado está distribuindo aí para nossas cidades. Então, é necessário que é preciso que a gente aí esteja recebendo esse pessoal, quando for fazendo aí o censo, lembrando que o censo, quando é para ser feito, é avisado. Então, para você não receber uma pessoa fora da época aí desse censo, e a primeira contagem oficial da população brasileira, ela foi realizada em 1872. Então, desde aí, já vim contando quantas pessoas tem, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas são alfabetizadas, quantas não são, quantos filhos tem na casa, a idade, a escolaridade.
Então, é preciso esses dados para saber também, por exemplo, quantas pessoas naquela casa são hipertensos, que têm diabetes, se recebe o remédio ali do postinho. Então, tudo isso é preciso para poder ter aí essa organização e essa distribuição de renda para os estados está distribuindo aí para as cidades para melhor investir, tá? Então, se no seu bairro não tem nenhuma escola ainda, então, dependendo aí do próximo censo, e dependendo das respostas que forem dadas, então aí eles já vão estar organizando aí para ter uma escola no seu bairro, ter um postinho. Então, tudo isso depende das respostas que a população dá, né? Então, depende aí da resposta e tem que dar ela aí correta para poder fazer o censo e estar distribuindo esse dinheiro para cada saúde, para cada estado, para cada município. E o censo aí demográfico, que é o nome dado à contagem da população, é chamado de censo demográfico, e ele é realizado pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE é quem faz esse censo demográfico, tá? Para poder estar fazendo a contagem da população. Ele é realizado pelo IBGE, e ele registrou pouco menos de 191 milhões de habitantes no ano de 2010. E em 2015, pesquisas realizadas por ele indicaram a população numerosa, aproximadamente aí de 205 milhões de habitantes. E somos atualmente, como a gente viu no início, o 5º país mais populoso do mundo. Então, pega aí seu livro de geografia para a gente fazer aqui a correção, tá? Vamos estar pegando aí, fazendo a correção direitinho na nossa atividade. Olha coisa bonita. Então, vamos lá, compartilhando aqui com vocês. Tudo começando aí na página 170, onde você estaria aí fazendo a leitura. Todos nós fazemos parte da população. Onde você estaria fazendo a leitura aí do seu gráfico, vendo aí a população em 2015, como era que estavam os 10 países mais populosos. Vendo aí no mapa, no planisfério, aí do continente, como é que tudo estava bem direitinho. E você estaria respondendo aqui a questão 1 e 2, na página 170. Onde ele pergunta, de acordo com o gráfico, quais são os países mais populosos que o Brasil? Então, o Brasil é o 5º país mais populoso. Então, qual era o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? Então, está aí a China, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Estão aí, são os países mais populosos do que o Brasil. Então, aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto país mais populoso. Em seguida, em que continente se localiza a maior parte dos países mais populosos do mundo? Se localiza na Ásia, aqui no continente mais populoso. Nós temos aí a Rússia, China, Bangladesh, Paquistão, a Índia. Então, está aí na Ásia. Em seguida, você estaria fazendo aqui a leitura de quantos somos. E quem prestou atenção direitinho na hora da aula, vai lembrar que, bora, amor. Iria lembrar que o que faz aumentar a população de um país é a taxa de natalidade. Ela tem que ser maior aí do que a taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade é quando nascem mais do que morrem, né? É um país onde aumenta quando a taxa de natalidade, que corresponde ao número de nascidos vivos, de pessoas que nascem, de bebês que nascem vivos a cada grupo de 1.000 habitantes, que tem que ser maior do que a taxa de mortalidade, que no caso é que se refere ao número de óbitos a cada grupo de 1.000 habitantes.
Então, o que faz aumentar a população do país é a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de crianças que nascem vivas. Beleza? Em seguida, você estaria fazendo a leitura aí na página 172, falando sobre a população brasileira, que é predominantemente urbana, onde nós vimos que a população hoje ela está localizada em 85% aí na zona urbana e só 15% na zona rural, coisa que foi mudando aí de acordo com o tempo, onde a população rural, antigamente, ela era maior do que a urbana. Moravam mais pessoas na área rural do que na urbana. Hoje ela está aí ao contrário. Hoje nós temos mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural. Fala aqui da população do Brasil, que distribui-se pelo território de forma irregular, né? Que até me perguntaram, professora, o que é irregular? Ai, vamos botar aqui, ó. O Brasil é um país bastante populoso, ou seja, tem um grande número de habitantes. No entanto, o país não é povoado de forma uniforme, de maneira uniforme, ou seja, os habitantes não estão distribuídos de forma igual para todo o território. Existem locais aí que tem, a população é mais do que em outros. Então, a população na área litorânea, né, nessas concentrações, elas são mais do que no interior do Brasil. A gente vai tirar, por exemplo, de Pernambuco, né? E a população ela é mais na área litorânea do que no interior, no sertão. Então, ela não é distribuída igualmente, tá? Algumas áreas elas têm elevada concentração populacional, enquanto outras aparecem aí com baixa concentração. Falamos aqui sobre a densidade demográfica brasileira e na questão aqui na página 173, onde você iria estar aqui fazendo a leitura do mapa e da legenda. Deixa eu pegar aqui. Bora, meu anjinho. Isso. Então, nós temos aqui a leitura do gráfico, do mapa. Do gráfico não, do mapa. Isso é um mapa. E ao lado nós temos aqui a legenda dele, onde tem habitantes por quilômetro quadrado. Então, a área mais clara, ela corresponde a menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, enquanto a mais escura, ela tem mais de 250 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observando aqui nas respostas, nós temos, no mapa acima, qual é a cor que representa as áreas mais povoadas? Isto é, com mais habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos a área marrom. E perceba que essas áreas marrons, elas estão mais na parte do litoral brasileiro, onde se concentra o maior número de pessoas. E qual é a cor que representa as áreas menos povoadas? No caso, a cor amarelo claro, tá vendo? Que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a mais povoada é a cor marrom e a menos povoada é a da cor amarelo claro. Em quais áreas do país a densidade demográfica ela é maior? E em quais áreas a densidade ela é menor? Nas áreas próximas ao litoral, a concentração ela é maior, né? E nas áreas mais do interior, mais do Brasil adentro, aqui, né? A população ela é menor, principalmente nas partes central e norte do país. Deixa eu baixar aqui o zoom. Então, perceba que aqui no litoral, na parte do litoral, a população ela é maior. Essas áreas aqui próximas ao litoral, a concentração da população ela é maior, enquanto no interior, no centro, ou na parte central, ou no norte do país, onde estão aí as áreas mais claras, elas têm menos concentração, a concentração é menor aí da população. E no caso da questão número 6, essa agora aqui é referente ao nosso estado, Pernambuco, ele pergunta aqui, na unidade federativa em que você vive, no caso Pernambuco, a população se distribui de maneira regular pelo território
e você teria que explicar, né? Então, você observando aqui na área de Pernambuco, você percebe que não é regular. Próximos às áreas do litoral, o povoamento é maior do que no interior, no sertão adentro. Então, ela não é regular, certo? Então, vamos estar colocando aqui uma resposta bem legal para vocês estarem vendo aqui, tá? Fazendo aí no seu livro. Deixa eu só levantar mais um pouquinho aqui, vocês estarem corrigindo, ou quem não fez, ou quem fez e quiser mudar aí a sua resposta e colocar para essa que eu vou colocar aqui agora. Se ela for, gente, acho que ela não vai, não. Vamos ver aqui. Dá licença, amor. Dá licença, coração, batata rosada. Oxe, coisa teimosa. Então, a resposta, deixa eu ver se ela vem aqui. Texto. Não vem. Ela não vem o texto. Opa, não vem mais homem. Não vai. Então, a resposta que eu quero que vocês coloquem é a seguinte. Você vai colocar o seguinte. A distribuição, vou colocar ela aqui maior para vocês, tá? Colocar aqui ela maiorzinha, a resposta, para que vocês possam estar vendo e estar colocando aí no livro de vocês. Então, a resposta da questão número 6 é essa aqui, ó. A distribuição populacional no estado, ela ocorre de maneira desproporcional, ok? De maneira desproporcional. Os centros urbanos localizados próximos ao litoral, elas concentram-se um elevado percentual da população pernambucana, enquanto que o sertão é pouco povoado. Então, quanto mais próximo ao litoral, mais povoado será. Então, quanto mais vai para o interior, quanto mais vai para o sertão, aqui em diante, o povoamento ele é menor, o povoado ele é menor. Belezinha? Então, essa aí foi a aula de geografia. As questões foram fáceis aí, certo? Estava muito fácil essa atividade. E agora nós vamos estar nos despedindo da aula de geografia e vamos para a nossa aula do Líder em Mim. A aula ainda não acabou, não.